Olha, eu estava assistindo às quartas de final do Campeonato Paulista, os três primeiros jogos, afinal de contas, nesta segunda-feira ainda tem São Paulo e Água Santa, e fiquei ainda mais indignado com a campanha pífia e patética que o Santos fez não só esse ano, mas nos anos anteriores. Que afinal de contas, tirando os times que caíram, o Santos foi o pior de todos nos 3 anos, somando-se as temporadas, né? Pontuação, vitórias, negócio horroroso, né? Aí eu estava lá assistindo esses jogos e cheguei à conclusão óbvia, que a maioria dos senhores já deve ter chegado também, de que bastava um trabalho minimamente decente no futebol para que o Santista não passasse a vergonha que passou. Palmeiras e São Bernardo. 1-0 para o Palmeiras. Teve uma discussão lá polêmica em cima de um pênalti possível para o São Bernardo. Teve gente que achou que foi, teve gente que achou que não foi. São Bernardo foi aquele time que a gente enfrentou e que teve um gol anulado por um negocinho do Carabarral, não foi? E teve o pênalti no Natan, que não deram também. São Bernardo que classificou, o Santos podia ter vencido. Mesmo do jeito que estava nesse momento, podia ter ganho, né? O Corinthians pegou o Ituano, que é um time fraquíssimo, e o fato de ter classificado contra o Corinthians não muda nada, o que eu falei a respeito de Santos e Ituano. E o Corinthians conseguiu nos igualar, né? E jogando em casa, porque a gente perdeu jogando lá em Itu, né? Os caras conseguiram bater pênalti pior do que, sei lá, sem contar o fato de terem empatado no tempo normal. E no jogo que em tese não, que era do nosso grupo, Bragantino e Botafogo, o Bragantino classificou ganhando por 2-0, mas num jogo assim, normal, viu? Porque o Botafogo teve lá os momentos dele também. Então é mais uma prova, reforço e repito, de que o futebol brasileiro é de um nível tão ridículo, tão medíocre, que se você tiver uma ou duas peças um pouco melhores e uma organização minimamente aceitável, você pode ser competitivo, como aliás o próprio Santos foi quando teve o Fábio Carelli como treinador, inclusive a ponto de ser a segunda melhor defesa do retorno do Campeonato Brasileiro, com um sistema de jogo que ele bolou lá, um 3-5-2, 3-4-3, em que ele colocava o Lucas Braga de ala e o Felipe Jonathan no meio. E o Santos foi minimamente competitivo, né? Mas por que não continuou? Porque o diretor brigou com o técnico e não sei o quê. E por que a gente não tem um gestor de futebol desde o começo da gestão Andrés Ueda? Que, aliás, me decepcionou profundamente no aspecto futebol. Não questiono parte administrativa, sei que era difícil, que havia lá as dificuldades por conta do tamanho do buraco que deixaram no clube. Mas quando você tem pouca grana, você tem que saber usar. E aí você tem que, na tua empresa, ou na empresa do presidente, ou dos caras que estavam no CG, eles contratam os melhores. Por que no Santos não foram atrás de boas indicações e para trazer alguém realmente de alto nível? O grande erro da gestão do Rueda foi ter permitido que o planejamento do primeiro momento da gestão dele fosse feita pelos caras que ficaram do tempo do Pérez e do Rolo, né? Aliás, eu já falei mais de uma vez que eu vou cobrar dos candidatos à presidência do Santos na próxima campanha que eles digam claramente quem é o responsável pelo futebol já contratado e quem vai ser o treinador, porque eu acho que isso inclusive pode ajudá-los a ganhar a eleição, né? Porque não existe esse negócio do cara dizer, estamos negociando e tal, aí chega na hora de assumir não tem ninguém. Aí vão arrumar um gestor de futebol às portas do início do campeonato estadual, que felizmente o Santos vai disputar o ano que vem. Não sei se vai jogar a Copa do Brasil, mas o estadual vai jogar, né? Porque não caiu, né? Porque brigou para não cair esses anos todos, né? Então me decepciona mais ainda, reforço o que disse, o fato de que um campeonato como esse, o Campeonato Paulista, que teve um time na semifinal, que 3 rodadas atrás fazia conta contra o rebaixamento. Fazia conta contra o rebaixamento, o Ituano. O Ituano não virou o Real Madrid da noite pro dia. Não virou o Real Madrid da noite pro dia. É um time horroroso.
mas está classificado, né? E agora? A Itália era um time horroroso, tirou o Brasil na Copa de 82. Ah, ganhou a Copa, ganhou, daquele jeito deles lá, né? E por aí vai. Então, é isso que eu quero dizer hoje aqui para vocês. O futebol brasileiro tem um time que tem muito dinheiro, que é o Flamengo, que consegue trazer jogadores de um nível acima da média. Mas se não tiver organização, também não funciona. E por outro lado, você tem um Palmeiras que tem o melhor trabalho tático disparado do futebol brasileiro, do Abel Ferreira, que foi mais ou menos o que o Sampaoli provou no Santos, que com um bom trabalho tático ele consegue fazer Arthur Gomes, Jean Mota, Copete, Derlis Gonzalez e outros jogarem bola. O Palmeiras consegue isso com o Abel Ferreira, com um nível um pouco melhor de jogadores, é bem verdade, né? Então assim, não precisa de muita coisa para você ter um time minimamente aceitável. Precisa só fazer a coisa certa no aspecto do futebol, mesmo com pouco dinheiro, mesmo com poucos recursos. Basicamente com conhecimento esportivo, o que infelizmente o Santos não demonstrou. E esta quarta de final do Campeonato Paulista, o início desta quarta de final, me deixou ainda mais triste e revoltado com o que fizeram no Santos nesses últimos 3 anos. Entendo, os problemas das gestões anteriores, beleza. Mas desculpa, nós fomos brifados, que é um termo da moda, de que não brigaríamos por títulos. Mas ninguém nos avisou que a gente ia brigar para evitar vexame atrás de vexame, como aliás aconteceu na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil, né? E aí a gente vive a expectativa agora para o Campeonato Brasileiro de que cheguem jogadores como o Jean Lucas, que eu fui ver uns vídeos recentemente, porque fazia tempo que eu não o via, né? No Campeonato Francês eu assisto só o Paris Saint-Germain mesmo, porque eu quero ver o Neymar jogar, só. Aí fui lá ver uns vídeos do Jean Lucas e vi até do tempo que ele jogou no Santos, porque ele ficou tão pouco tempo aqui que não dá para lembrar. É um jogador muito acima da média, mas muito acima da média. Se chegar nesse time do Santos e for bem trabalhado, junto com o Lucas Lima, com o Soteldo, que eu espero que fique daqui a mais um tempo, e com os meninos, esse time pode dar uma acertada. Pode passar de atual candidato a último colocado do Campeonato Brasileiro, e obviamente rebaixado, a um time que vai ficar no meio da tabela de novo. É possível, não é nada de outro mundo. Dando uma consertada ali atrás também, arrumando um lateral direito, porque se juntar os dois que o Santos tem não dá um. Esse time pode, né, ter o Alisson com a experiência dele para entrar ali, né, mesmo com o futebol dele que não agrada muita gente, mas para trazer um tipo de postura um pouco diferente ao time. A gente pode ser competitivo. Então, vai ser a chance derradeira da gestão Andrés Ueda terminar a sua passagem pelo clube com um time de futebol aceitável e não medíocre como foi ao longo desse período, tirando 3 ou 4 rodadas do tempo do Diniz, 3 ou 4 rodadas do tempo do Bustos e o período do Fábio Carille. Porque até o Lisca a gente teve, né? Essa grande contratação, né? Lisca doido, veio pro Santos. Então, basicamente, eu estou na abertura do vídeo falando tudo que eu queria falar. Mas vou falar um pouquinho mais também. Tem alguma coisinha para complementar sobre o tema. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também o nosso novo apoiador, né? Já anunciei para vocês aqui, Vila Unitá Premium Beef em São Paulo, hein? Marcos Ferreira já me passou aqui os detalhes, né? No Instagram, @unitá.beef. Contato do WhatsApp 11 987 98 4884. 11 987 98 4884. Você pode fazer o pedido online, ele vai entregar, ou você pode conhecer a localização lá na Vila Madalena e retirar também, tá certo? Então procure no WhatsApp, também no Instagram, o Marcos Ferreira, nosso amigo lá da Vila Unitá Premium Beef, que desde este final de semana é parceiro do Canal 10. Ainda neste vídeo, mais recados, sempre pedindo para você que está chegando agora se inscrever, ativar notificações, deixar o like. Se quiser também pode se tornar membro do canal.
Eu sou um cara otimista. Eu sou um cara otimista. Até por isso eu apanho de alguns. Só que eu não dou com sorvete na testa. Eu sei diferenciar o que é cada coisa. Me aborrece as pessoas que acham que está tudo bem e as pessoas que acham que estamos à beira do precipício. Não. Eu acho que a gente tem um meio termo. A gente tem um caminho a seguir, né? E o Santos pode trilhar esse caminho. Porque o futebol brasileiro é isso aí. Eu falei do Santos do Carille, que ganhou do Flamengo no Maracanã. Que ganhou do Corinthians e Itaquera, gol dos meninos, lembram? Um Santos que, com o Lisca, ganhou do São Paulo. Se segurando, mas ganhou do São Paulo. E que venceu outros jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, um pouco mais complicados, né? Conseguiu resultados e até no último Campeonato Brasileiro ficou lá na meiuca da tabela. Então, assim, é que o Campeonato Brasileiro hoje ele vai ter um nível um pouco melhor, né? Tem os times de camisa pesada, apesar de não estarem tão bem assim, como o Cruzeiro, por exemplo, o Botafogo, mas eles são times que você vai ter um olhar um pouco diferente. Então, basta que o Santos, ao invés de 7 reforços, né, como quiseram vender essa ideia aí, meio que para colocar nas costas do Ângelo a responsabilidade de, olha, aceita aí que nós precisamos te vender para pegar o dinheiro e comprar 7. Precisa muito não. Resolve a questão do Soteldo, fecha esse negócio do Jean Lucas, que eu acho que pode fazer total diferença nesse time do Santos, como eu estava dizendo, fui lá ver os vídeos, ver em que condição ele está hoje, absolutamente diferente do que a gente tem em termos de qualidade técnica, e procurar resolver uma outra situação pontual. O menino do Ituano eu fui ver, né? Porque quando o Santos jogou com o Ituano eu não consegui prestar atenção no time do Ituano. Para mim eram 11 jogadores mais os reservas que pareciam aquele clipe do Pink Floyd, né? Não tinham rosto. Eu não conseguia olhar racionalmente para o time do Ituano. Hoje eu consegui ver. E o menino lá, o Gabriel Barros, ele é bonzinho. Parece ser saber cuidar da bola. Tem um jeito bacana e tal. Não é caneludo, como diria o outro. Não é um jogador caneludo. Sabe jogar. Agora, se ele vai desenvolver, porque uma coisa é jogar no Ituano, outra coisa é jogar no Santos. Se é que vai vir, né? E dependendo das circunstâncias, se não fizerem nenhum contrato absurdo, como já foi feito, né? É o que eu falo. Não pode achar que está tudo bem, dar com o sorvete na testa, ou achar que está tudo errado, querer o fim, dizer que o Santos está no fim do... Mas não dá para aceitar, por exemplo, os contratos que a gestão fez com o William Maranhão, com o Mendonça, e Angulo e por aí vai, né? Ainda bem que alguns a própria diretoria fez a bobagem, mas se livrou, resolveu, né? Se for um cara para vir por uma condição razoável, beleza. Vamos embora. Testa, né? Tem um rapaz lá do Guarani, o lateral esquerdo também. Não sei se o Santos olha para o mercado de fora ainda, porque tem outras questões aí. Aumentou o número de estrangeiros, né? O Santos pode. Tem o Daniel Ruiz, que precisa ser melhor trabalhado, tem o Miguelito, que eu acho que logo vai fazer parte do time principal de forma definitiva, mas enquanto isso eu colocaria para jogar na quinta-feira contra o Atlético Goianiense pelo Sub-20, ele, o David Washington, né, que está treinando com o principal, tem que pôr para jogar. Nós estamos em março. O próprio Ângelo, deixa o Ângelo jogar no Sub-20, 2-3 partidas, qual é o problema? O que ele vai ficar fazendo? Que vai atrapalhar os treinamentos e tal. Joguinho na Vila, não precisa levar ele para jogar fora não, põe para jogar um joguinho na Vila, tá ótimo. Entendeu? Então, meus caros, o Santos ele tem 20 dias, mais ou menos, até provavelmente jogar pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. Mais ou menos isso. E aí depois, na metade do mês, estrear contra o Grêmio fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Este é um período de turning point na vida da gestão Andrés Ueda, do seu CG e da comissão técnica. Porque o time do Santos, esse aí, ele tem jogadores que não me agradam.
Por mim, já poderiam ter ido embora faz tempo. Porém, esse time não é pior do que o Carille escalava. Lembra? Tinha Bosa, Tardelli, não sei o que, Camacho. Não é pior. E jogava mais. Então o treinador precisa tirar um pouco mais desses aí. Ou, se eles não estiverem entregando, encontrar alternativas. O técnico é pago para isso. Agora tem tempo para treinar, precisa encontrar alternativas. Ele precisa entregar um time melhor daqui 20 dias. Por isso que é importante também resolver logo a contratação de jogador. Para o cara agregar na parte tática, já para sentir como é que vai montar o time, como é que vai poder contar com o jogador. Então, como eu estava dizendo, é um período crucial para a gestão. Porque se for feito um trabalho um pouquinho melhor, se vier o Gianluca, se ficar com o Soteldo, se conseguir trazer um zagueiro um pouco melhor, um lateral direito e tal, um outro atacante, você consegue navegar razoavelmente na temporada, mas passa também pelo trabalho do treinador, né? E aí a gestão tem que cobrar. Não adianta dizer que o técnico trouxe, olha, foi indicação do gestor de futebol. Na empresa deles, gestores do clube, diretores do clube, eles não contratam gente incompetente. Não é verdade? Ou você tem que ter convicção de permanecer com o cidadão para ele fazer o trabalho que tem que fazer. Então, se tiver convicção em relação ao Odair Helma, beleza. Se não tiver, vamos lá, nós trocar outra vez de treinador. Trocarmos novamente de treinador. Então, assim, eu torço para que o período seja bem aproveitado. Torço para que o Odair prove que ele não é isso que boa parte da torcida acha que ele é. E que a gestão dê um sprint final, digamos assim, para que esse time tenha um pouquinho mais de capacidade. Não muita, só um pouquinho, para poder competir. Porque nos anos anteriores eu dizia assim, o time do Santos, eu olhando para ele, é um time que pode disputar o Campeonato Paulista e a Copa Sul-Americana. No Brasileiro, na Copa do Brasil, não dá para exigir nada. Mas eu continuo achando que, por exemplo, a Copa Sul-Americana, se você tiver um time decente, você pode ir chegando. Por que não? Você não vai ter o Palmeiras e o Flamengo na Sul-Americana, nem o Boca, nem o River, provavelmente. Então dá para ir indo. E o Campeonato Paulista me provou, neste final de semana, que o Botafogo do nosso grupo, com aquele time que tem lá, humilde, conseguiu jogar contra o Bragantino, que tem um investimento da Red Bull ali, né? O São Bernardo, aquele time que quase a gente vence, deu trabalho para o Palmeiras. E o Ituano, que quase caiu e que nos eliminou, tirou o Corinthians também. Ou seja, se o Santos passasse e fosse jogar contra o Corinthians e o Santos tivesse um pouquinho de nível, dava jogo, né? Os times do interior provaram isso. E o Santos está atrás dos times do interior porque não tem planejamento, porque não teve gestão, porque contrataram jogadores de qualquer jeito. É isso. Lamentavelmente, no ano em que nós temos em disputa a Taça Pelé, o Santos não está disputando a reta decisiva do Campeonato Paulista porque faltou conhecimento de esporte. Entendo a boa vontade, entendo a questão de não fazerem as coisas por mal, mas houve um erro de avaliação muito forte. E o Santos precisava ter na gestão, e a reunião do Conselho mostrou, né, um pouco isso, a história do Cavani e tal, sabe? Mostrou que falta realmente ali pessoas que pudessem ter uma visão diferente do futebol. Eu acho que na vida a gente aprende sempre, inclusive com os erros. Então que a próxima gestão do clube ela tenha a perspectiva e a perspicácia necessária para montar um bom time de futebol e mantenha a responsabilidade fiscal que a gestão tem, a atual.
O que a gente não pode é se endividar de novo enquanto não aumentamos a nossa capacidade de arrecadação. Isso só vai vir o dia que a gente tiver a Vila Belmiro para 30 mil pessoas e o Pacaembu entregue em janeiro do ano que vem para 26 mil, onde o Santos poderá mandar jogos também e ganhar dinheiro com bilheteria, né? Até a gente poder ganhar dinheiro com conquista de títulos, porque senão a nossa única fonte de receita vai ser vendendo jogadores, porque nem associado direito a gente tem, porque tem muita gente que reclama e não ajuda o Santos com R$ 27 por mês. Meu Deus, R$ 27 por mês. Tudo isso, né? Tá certo, meus caros? Então é isso, façamos esta reflexão. O Santos precisa de só um pouquinho de entendimento do que é futebol, algumas peças de nível para realmente subir o patamar da equipe, para que ele possa fazer um campeonato brasileiro, uma sequência de Copa do Brasil e uma Copa Sul-Americana decentes. Só isso que eu peço. Falei aqui também em nome de Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E também Cicobi Animais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui. Nesta segunda-feira, na hora do almoço, tem live com Henrique Farinha. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.